Amém. Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, mais uma vez, Senhor, vemos a Tua presença em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Ó Deus, agora para colocar o Teu servo em Tuas mãos, Pai, que Tu possa capacitá-lo mais e mais, Senhor, Tu possa ungí-lo mais, Senhor. Tu possa que Ele se conceder graça e misericórdia a Ele, que Ele seja um instrumento afiado em Tuas mãos, ó Deus, e que seja um instrumento, Senhor Deus, que não seja Ele, mas Tu. Que seja a Tua mão, que seja a Tua voz, que seja o Teu Espírito movendo o nosso meio, tocando os corações, Senhor, trazendo sobre nós aquilo que Tu queres. Ó Senhor, nós Te pedimos essas coisas, não porque merecemos, mas no nome de Jesus Cristo. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né, irmãos, nós temos a oportunidade de cultuar. E é aquela história, né? Nós temos que entrar para cultuar como se fosse a última oportunidade, o último dia. E, de fato, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a pouco, né? Então, nós precisamos, diante de Deus, colocar esse propósito em nossos corações para que a gente consiga fazer aquilo que seja o melhor para o Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 1. Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 1. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho, mais velho, estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse-lhe: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Pode sentar, meus irmãos, por favor. Hoje é comemorado, não é? O Dia dos Pais. E eu sei que hoje é um dia bastante arriscado para falar sobre esse assunto. Na verdade, todos os dias é arriscado falar sobre família, falar sobre pai, porque num primeiro momento você precisa de Deus, né? Sempre de Deus, e você precisa pedir a misericórdia de Deus para que pelo menos a sua família te ouça,
né? E você consiga pregar, porque eu preciso ter uma família e cuidar da minha família para falar para alguém cuidar da sua, né? Senão seria contraditório isso para mim, dentro do meu coração, e contraditório para os meus irmãos, não é? Porque você está na luta, assim como eu também, para que a nossa família permaneça servindo a Deus. E confesso que hoje eu pensei bastante em me abster dessa responsabilidade, mas minha esposa me é testemunha que eu acordei e já fiquei angustiado já fiquei pensando no culto, e aí já me veio na cabeça as pessoas que estariam aqui, aqueles que vão nos ouvir, porque eu não sei se os irmãos sabem, mas essas mensagens aqui da igreja, elas têm sido transformadas em áudio, têm sido colocadas numa plataforma que chama Spotify. Se os irmãos até quiserem depois ouvir ela amanhã à tarde, ela já vai estar disponível. Então, e além do que ela está sendo gravada aqui, então a gente tem uma responsabilidade de que a palavra, ela vai longe, a gente não tem controle disso. Eu sei que muitas pessoas ouvirão, não é? E alguns ouvirão e ficarão no seu coração: meu Deus, mas como falar de paz sendo que eu não tenho o meu? Como falar de paz se o meu Bom, aí é você que pense. Mas achei que poderia distrair a minha mente hoje, substituir as lembranças do meu pai para ser um dia livre, leve e solto. Vamos fingir que hoje não é dia dos pais, vamos riscar do calendário, e a gente finge que as coisas estão bem. Eu finjo que eu não perdi o meu, você finge que o seu não te deixou, e a gente segue a marcha. E vamos para a internet e xingamos todos os homens do mundo e dizemos, às vezes a gente vê algumas postagens: homem nenhum presta, né? Pai nenhum presta, pai não presta. E aí a gente fica numa situação que nós precisamos ser uma voz da contracultura. E pensando em me esquecer disso, eu descobri que não é possível, pois a figura paterna, ela tem um peso, ela existe, não pode ser ignorada. E não é tentando apagar essa data que mataremos os pais. Embora eu quero, com bastante pesar, com a ajuda de Deus, dizer que às vezes tem pessoas que vai nos ouvir que já matou seu pai vivo, né? No seu coração, já o seu pai não faz mais sentido para si. Então o pai ainda continua vivo, mas é um vivo morto. Então eu tenho consciência do que eu estou falando, e eu não quero que essa mensagem nessa noite ela se torne um peso, porque esses dias eu conversando com alguém, não é? Eu disse que eu iria levar o meu filho para fazer uma entrevista, e a pessoa disse: mas você vai levar teu filho para fazer uma entrevista? Seu filho é grande. Eu falei assim: sim, eu vou levar até na porta da empresa, ele vai fazer a entrevista. Falei para ele assim, uma pessoa muito mais superior que a mim no meu trabalho, disse para ele assim: nos momentos tristes e nos momentos alegres da vida dos meus filhos, eu quero estar presente. Eu preciso estar presente nas conquistas e nas derrotas que eles tiverem, na arquibancada, batendo palma e dizendo foi muito bem e dando um joia, ou nas perdas deles. Hoje, eu olhando as postagens dos meus meninos: Samuel, Senhor, obrigado por ser o meu pai que chora comigo, e chorar com eles e passar as dificuldades. Só falou que diz que eu não jogo bola igual tão bem quanto ele, mas eu jogo muito bem. E aí eu fiquei pensando, né? As pessoas que ouvirão e as pessoas que pensarão sobre isso. Porém, surgiram algumas questões no meu coração e mente. Eu peço que você empreste a sua mente para Jesus. Algumas questões no meu coração e na minha mente. Prestem atenção. O que a igreja tem a dizer hoje às crianças abandonadas pelos pais? O que a igreja tem a dizer aos pais que choram por seus filhos presos? O que a igreja tem a dizer às crianças abusadas pelos pais? O que a igreja tem a dizer aos pais abusados pelos filhos? O que a igreja tem a dizer aos filhos que foram e são ignorados pelos pais? O que a igreja tem a dizer aos pais que estão nesse momento dentro de um asilo e sequer receberão um abraço do filho que tanto carregou no seu colo? O que a igreja tem a dizer aos filhos que estão cheios de ódios, a ponto de não quererem sequer carregar o sobrenome paterno? O que a igreja tem a dizer aos pais que apanham de seus filhos fisicamente, verbalmente e moralmente? Há pais
que são xingados de palavras que não seria possível repeti-las aqui no púlpito. O que a igreja tem a dizer? Isso são pensamentos que vieram na minha mente, mas as estatísticas confirmam essas frases acima. Brasil tem 34 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos, segundo a agência Senado. A Folha 1 disse que do total de idosos que vivem em abrigos públicos, subiu 35% ou 33% nos últimos 5 anos. Quase 65 pais são presos por dia. 65 mil pais são presos por dia por deixar de pagar a pensão alimentícia. De janeiro a outubro deste ano, 19.715 pessoas foram presas em São Paulo, isso em 2017. Segundo a fonte é o R7. A impressão que temos é que seria propício usar a frase: o último que sair apague a luz. O último que sair apague a luz. As perguntas acima são: o que a igreja tem a dizer? O que a igreja tem a dizer é aquilo que a Bíblia diz. A palavra de Deus, então, é a contracultura. Então, quando me veio ao coração nessa manhã, e eu fiquei com isso na minha cabeça, pensando o que a gente poderia dizer, a gente tem que dizer tudo o contrário. A gente tem que falar tudo ao contrário. Porque eu posso muito bem, nós podemos muito bem falar, mas tem que cobrar, pastor. Mas difícil cobrar de Deus algo, quando na maioria das vezes ele sequer foi consultado. Deus não precisa nessa noite de um defensor, porque Ele é Deus. Mas como que eu posso cobrar de Deus alguma coisa, porque isso aconteceu comigo, se Ele sequer foi consultado? Alguns pensamentos. Presta atenção. Vê se não é isso que nós estamos vendo. Meninas que procuram rapazes para casar num baile funk. Meninas que a contragosto dos pais causam com alguém que mais tarde a espancará. Jovens que estão na igreja e procuram relacionamentos com alguém mais para frente, entre aspas, fora da igreja. Meninos que acham cafona demais esperar em Deus para namorar. Consertar o que está aí muitas vezes não será possível. Sinto muito em dizer isso, que tem coisas que jamais serão consertadas, porque eu posso tentar consertar o que está aqui, mas e o que já morreu? Como que eu vou consertar uma coisa que já vem errada, que não tem mais o que fazer? Pastor, não tem mais o que fazer. Pois é. Mas nós podemos, precisamos e devemos ressignificar biblicamente a paternidade e filiação. Isso é necessário. Talvez o termo ressignificar aqui para nós pareça um pouco estranho, mas ressignificar é significar na palavra. É procurar tentar trazer para a palavra, porque um pai cristão de verdade não pratica pedofilia com seu filho. Um pai cristão de verdade não espanca os seus filhos. Um pai cristão de verdade não coloca no mundo e abandona. Um pai cristão, no sentido exato da palavra, beija o seu filho. Um pai cristão de verdade é um pai que, por temer a Deus, ele sofre junto com seus filhos e come ovo com seus filhos. Um pai cristão de verdade não precisará ser levado ao banco dos réus para pagar uma pensão para o seu filho, e muitas vezes discutindo o valor da pensão, pensando que o seu filho não mereça isso. Então, há a necessidade de uma ressignificação, de trazer agora para o contexto bíblico, porque até aqui, e ressignificar significa outra coisa, que eu posso a partir de agora, eu vou citar mais ou menos um exemplo meu. Antes de ser cristão, a gente pouco festejava Natal, né, Carlos? A gente não tinha costume de festejar, tá ali meu irmão. A gente não tinha o hábito de festejar Natal.
Porque era a correria da vida. Meu pai trabalhava, minha mãe lutando com a vida, meus irmãos começaram a trabalhar bem mais cedo, não é? Os mais velhos. Era tudo mais complicado. Mas quando eu casei, eu falei, eu vou ressignificar a época de final de ano. Eu vou juntar os meus filhos, eu vou orar com eles, agradecer a Deus por mais um ano, pedir a Deus para que Deus abençoe o novo ano e que Deus esteja sempre, em todos os anos, na nossa casa. Então, quer dizer, houve uma ressignificação. Eu agora passei a enxergar o final do ano, mas não como um peso. O que muitas vezes, para muitos que estão me ouvindo ou ouvirão, é um peso. Fala assim, época de Natal, pastor, não tenho boas lembranças disso não. Mas você e eu podemos ressignificar. O que nós podemos aprender então, ressignificando isso, com o pai dos pródigos e com os pródigos? Vamos rever. Ambos eram moços. E na maioria das vezes, não adianta bater de frente com quem está com a cabeça formada e uma decisão tomada. Porque 15 de Lucas, capítulo 15, versículo 1 diz assim, que um homem, versículo 11 e 12 diz assim, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Agora vem a frase que me chamou a atenção. E ele repartiu por eles a fazenda. Moço, no sentido aqui, é neos, que é um jovem. Então esse jovem, ele já estava com a cabeça formada. Ele chegou no seu pai, porque um jovem que foi criado com seu pai, numa cultura judaica, que é uma cultura que tem respeito pelos mais velhos, que um pai, por exemplo, não corre, que até o texto bíblico diz assim, que nós devemos nos abaixar para as cãs, ou seja, para os cabelos brancos. Um judeu devia respeito a um homem de cabelos brancos, ou deve ainda, mas ele fala para o pai assim, dá-me a parte da minha fazenda. Irmãos, ele enterrou o pai vivo, porque só se dá a herança depois que morre. Mas ele falou, dá a minha parte. E aí a Bíblia diz assim, que ele repartiu por eles a fazenda. Quer dizer, não houve relutância. O que eu aprendo aqui, e nós aprendemos, é que na maioria das vezes, não adianta bater de frente com quem está com a cabeça formada e uma decisão tomada. Ele queria fazer. Observem, que não há relutância do pai em convencer o filho a ficar. Vale a frase. Eu fiquei com essa frase assim, até coloquei aqui uma cor diferente. Como segurar fisicamente quem já foi com o coração? Você consegue? Como que você vai? Na igreja é a mesma coisa. Há pessoas que já foram embora da igreja, elas só estão aqui. Elas só estão aqui ou dentro da sua igreja, mas o seu coração já foi embora. Então como que você consegue, ou como que esse pai iria conseguir segurar o seu filho, se o coração dele já tinha ido embora? Pai, eu sou pai. Eu acho que é o cúmulo do cúmulo. O filho chegar no pai e dizer assim, me dá o que é meu aí. Eu tenho uma parte, pego meus 33% é meu. Dos meus irmãos, eu tenho a minha parte e eu vou embora. O pai fala assim, ó, toma. O pai era um homem generoso, que tratava com bondade seus funcionários. Porque o filho fala assim, ó, versículo 13, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo de número 17. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Ele percebeu lá onde ele estava, que o pai dele era um homem generoso, que o pai dele era um homem que tratava com bondade os seus funcionários, e que os seus funcionários tinham abundância de pão, mas ele precisou quebrar a cara para aprender. Ele precisou bater com a cara no coxo, onde os porcos comem, para dar valor ao seu pai. Quando a Bíblia fala a respeito de abundância, essa palavra abundância é
perisseu, que significa exceder em número previsto, ter acima de um certo número ou medida, ter em excesso, sobrar, existir, estar à mão cheia de abundância, ter muito, superar, fornecer ricamente, tornar abundante ou excelente. Abundância aqui nesse texto é usado de uma flor florescendo por um botão até ele abrir, é abundância. Quando ele fala assim, lá na casa do meu pai tem abundância, ele está dizendo, a mão do meu pai é cheia de coisas, ele dá para os funcionários, e ele enche a mão dos funcionários também, dos assalariados que trabalham com ele. Vale a frase, sempre eu vou falar isso: como enfiar na cabeça de um ingrato que ele tem o que muitos gostariam de ter? Resposta: através da dor. E aqui, a dor de ambos, mas mais do pai, porque o filho até então não tinha consciência de que o seu pai era um homem generoso. Você já pensou uma família? Eu sei que eu estou falando para pai e eu estou falando para mães. E eu estou falando para mães que fizeram o trabalho de pai e que lutaram contra as suas forças, até sem forças, para suprir uma necessidade que elas nunca conseguiram, mas que materialmente lutaram por isso, emocionalmente lutaram por isso. E então a dor desse pai é que o filho diz assim: eu vou embora, vou vazar, tchau, essa casa aqui, eu quero minha herança. Quando ele chega lá longe, ele fala assim: rapaz, que coisa na casa do meu pai. Porque o texto aqui diz assim, que ele cai em si. Sabe o que é cair em si? Ele toma pé da situação, ele se lembra. Irmão, a figura do pai, ela é necessária. A figura do pai é a figura... Não adianta, a gente tem que ressignificar isso aqui. Não adianta a gente falar assim: homem não presta, eu não quero. Não, se até aqui o seu pai foi um déspota, você pode estabelecer um casamento com um homem de verdade. Porque um homem que abandona os seus filhos não é um homem de verdade. É qualquer coisa, mas não é um homem de verdade. Ou é? Só se eu estiver muito errado. E essa voz é a voz que precisa ser falada, e é a voz que pouco vai ser falada, e pouco vai ser ouvida. Um homem de verdade não faz isso. Mas pastor, o que eu faço até aqui? Não, aqui, como cristão com outra cabeça, eu oro. Há uma frase que diz assim, que um homem, quando vai buscar por uma varoa, ele deve orar tanto e pedir para Deus mostrar, porque essa varoa vai estar escondida no coração de Deus. Eu digo a mesma coisa de um homem. Quando um homem quer procurar uma mulher, não é no baile funk. Ele procura essa mulher em Deus, porque essa mulher precisa estar escondida em Deus. E essa mulher precisa buscar um homem que está escondido em Deus. Porque daí ambos caminharão juntos. Porque senão é quebrar a cara. A dor mostra, mas a ingratidão não deixa entrar na cabeça de alguém que o que ele tem é suficiente. O rapaz sabia que poderia voltar, pois conhecia o caráter do pai. Se não, vejamos 15 e 18 de Lucas: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. A voz do pai é a voz que ele ouviu na consciência dele: o meu pai vai me ouvir, eu voltarei. Irmãos, a gente critica muito Absalão, né? A gente fala muito sobre a conduta de Absalão, mas a Bíblia diz que Absalão tentou falar com o pai dele pelo menos por 2 vezes. E sabe o que Davi fez? Nada. Ao ponto de Absalão encher o seu coração de raiva e partir para o ataque.
não quer saber de falar comigo. Ó, presta atenção. Quando Davi descobre que Absalão morreu entre o céu e a terra numa forquilha, a Bíblia diz que ele entra ou passa a andar nos corredores do palácio com a mão na cabeça gritando assim, ó: Absalão, Absalão, meu filho. Ô irmão, 2 vezes, 2 anos, o filho batendo na porta, não quis falar com o filho. Aí agora ele chora. O general entra e fala para ele: Davi, pelo amor de Deus, né? E se as pessoas virem você nessa gritaria aí, vão falar que o rei perdeu a cabeça. Se recompõe. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Há velórios que são tão cheios de coroas, a fim de compensar o remorso por aquilo que não foi feito. Porque depois que partiu, eu sinto muito, o único caminho, e isso é preciso dizer, é o caminho da oração. É o caminho do arrependimento. É o caminho de se colocar diante de Deus. O pai não estava... Isso aqui é maravilhoso, irmãos, ó. O pai não estava letargicamente esperando, mas disposto a ir ao encontro. Então ele não era um pai que estava lá assim, ó, de forma letárgica, ou seja, estou aqui. Não, ele estava ali de forma ativa ou proativa, esperando o filho, porque é assim, ó, Lucas 15:20 diz assim, ó: e levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. Quem que viu? O filho ou o pai? Hã? O pai olha, o filho lá na porta, assim, na distância. Ou seja, ele estava por ali. Havia uma expectativa. Ele viu e se move o coração de íntima compaixão. E ele corre. Não é demais repetir isso. Um pai, numa cultura como a cultura judaica, não corre. Não corre. Isso é histórico. Um pai numa cultura judaica, ele espera. E ele está lá, o filho pede a bênção, eles se assentam, como os filhos de José pediram a bênção, eles se assentam, ele se assenta e espera, mas aquele pai olha e fala assim: ué, olha quem está vindo. Ah, irmãos, olha, outro milagre. Reconhecer o filho na situação em que esse menino, esse moço, esse jovem se encontrava, não era tão simples assim. Porque esse jovem, qual que era o trabalho dele? Ele trabalhava no escritório de uma empresa? Ele trabalhava num lugar assim dentro de um palácio? Não, ele arrumou um trampo bom, irmãos. Bom para o caráter dele. Ele apacentava porcos. Eu acho que você não está distribuindo seus currículos num lugar onde apacenta porcos, está? Não. O seu pai vê de longe, corre ao encontro dele, beija esse rapaz, abraça esse rapaz. Então ele voltou para casa. Na tradução viva diz assim, ó, ele voltou para casa, junto de seu pai. E quando ainda estava a uma grande distância, o pai viu que ele vinha e ficou cheio de compaixão e de alegria. Correu, abraçou e beijou o filho. Quero aqui chamar a atenção nesse texto para 4 palavras: compaixão, correr, abraçar e beijo. Compaixão, correr, abraçar e beijo. O que é compaixão? Compaixão é ser movido pelas entranhas. Eu acho que, eu não sei, pode ser que eu esteja falando uma bobeira aqui para muitos, mas eu acho que seja, o pessoal de antigamente falava, estou com um negócio nas tripas. Eu não sei, alguém já ouviu isso aqui? Quem já ouviu? Faz assim. Alguns ouviram. Entranhas é algo que remexe por dentro, assim, ó. A Bíblia diz que o seu pai remexeu-se por dentro, movido de íntima compaixão.
Porque os judeus achavam que as entranhas eram a sede do amor e da piedade. Mas isso não é difícil da gente entender. Quando alguém ama demais uma outra pessoa e não vive junto, quando ela vê outra pessoa, ela sente o coração acelerar, a barriga fica meio assim. Eu ouvi a voz dele. Passa perto de outro lugar assim, sente o cheiro do perfume, parece que dá um negócio assim, o perfume que ela usa. O mover-se de íntima compaixão é pensar que a sede dos sentimentos daquele pai foi movida por conta de ver o filho. Correr. O sentido da palavra correr aqui no original é trecho, no grego. E sabe o que significa a palavra correr aqui no original? É aqueles que correm numa pista de corrida. Por exemplo, no meu trabalho nós temos um teste de aptidão física que se chama TAF. Temos os 12 metros, que é uma corrida de longa distância, 12 minutos, que é uma corrida de longa distância, mas nós temos os 50 metros, que é o tiro rápido. Então você fica naquela posição assim, com a mão no chão, sei lá, apoiando, aí a pessoa fica 50 metros e fala, a hora que eu baixar o braço você vai, ela baixa o braço, você sai. Não corro mais como eu corria, mas corro ainda, 50 metros, aí você sai correndo, ela fala assim, ó, não para na hora que estiver na lista de chegada, lá no risco, continua, porque eu vou cronometrar, 50 metros em 7 segundos, depois você faz um teste lá na rua da sua casa, para ver como que você está. Não faz 50 metros não, irmão, porque se o coração estiver ruim, dá uma explosão, já era. Quando a Bíblia fala que o pai correu, ele faz como que se ele desse um impulso assim, ó. Meu filho tá vindo. Ele sai desabalado da carreira, corre como se estivesse numa pista de corrida. Mas eu falei que são 4 palavras. A terceira é abraçar. Abraçar significa, olha só, cair, vir ou fazer pressão sobre, deitar sobre alguém, cair nos braços de alguém, cair sobre alguém, apoderar-se, tomar posse. Você sabe onde que é usado esse termo aqui? A respeito do Espírito Santo. Então o abraço que esse pai, não é um abraço assim, Mateus, vem aqui um pouquinho, rapidinho, chega aí. Você já abraçou alguém? É meu filho, né? Então não tem perigo, né, Mateus? Você já deve ter tentado abraçar alguém, a pessoa abraçou você assim, ó. A gente abraça assim, não tem? Só que esse abraço aqui desse pai é assim, ó. É um abraço que dói as costelas. É um abraço. Rapaz, abraça agora. Sabe por quê? Porque amanhã pode ser que não dê tempo mais de abraçar. Você não está entendendo o que eu estou falando. Pega o seu menino, você que tem, ó, o Duto ali, ó, pega assim, o braço assim, ó. Junta, eles ficam grandes assim, o rapaz fica tudo grande, tudo maior que você, mas pega eles por baixo assim, ó, puxa assim, o braço assim, ó. Porque o significado da palavra abraçar aqui tem o sentido de lançar-se sobre. Mas eu falei também que é o beijo. E sabe como é que é esse beijo aqui? É beijar várias vezes. É beijar ternamente. Esse pai corre como se estivesse numa pista de corrida. Ele se lança ao pescoço do filho, ele abraça apertado esse filho e ele beija ternamente esse filho, fedendo porco. Entenda, o seu filho não estava cheirando um perfume de uma empresa bonita e que tem aí, bem gostoso. O perfume que você mais gosta, lembra aí? Não, o seu filho estava cheirando porco, suor, terra. Mas o pai não deu importância para isso, porque dentro do suor, da terra, do cheiro de porco, havia o seu filho. Estava o seu filho.
o Pai mostra que não cabem perguntas ou julgamento para quem se arrependeu, somente alegria. Não cabe aqui perguntas, ou não cabe perguntas aqui para alguém que se arrependeu, porque o rapaz fala assim: poxa vida, a casa do meu pai é uma delícia, eu preciso voltar para lá. Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, eu não vejo aqui o pai falando assim, ó, escuta, o que você andou fazendo esse tempo aí, menino? Onde você estava? O que você fez com o dinheiro? O que você fez com a herança que eu te dei? O filho fala assim, pai, eu pequei contra o céu perante o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai fala assim, ó, traze depressa a melhor roupa, veste ele, põe um anel na mão, põe uma sandália nos pés. Alparcas, sabe o que é alparcas? Alguém sabe o que é alparcas? A mãe, antigamente, a mãe falava assim, a mãe falava paracata. Não sei se vocês já ouviram falar, minha mãe era mais bem simples, né, Carlinhos? Ela falava paracata. Então era aquela sandália assim, rapaz. Inclusive eu ganhei uma assim, só tem 2 tiras assim, ó, uma delícia. O pé do seu dedo fica tudo para fora assim, ó. Toma vento assim, ó. Nossa, irmão, que bênção. Compra uma. O dedo fica tudo assim aberto, assim, ó, assim, fica aquele sapato. O pessoal fala que a sandália do... O colega fala para mim assim, eu vi você com a sandália do Moisés, como se ele fosse, conhecesse. O pai fala assim, ó, gente, põe uma sandália nos pés dele, troca a roupa dele. Vamos lá, servos, faz alguma coisa. E tem outra. Traz o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Não cabem perguntas para quem se arrependeu. Às vezes alguém vem contar alguma coisa para mim e fala assim, pastor, eu escorreguei na casca de banana. Irmão, ó, tá bom, o que foi? Vamos lá. Mas eu não quero saber e entrar em detalhes e saber o que é... Eu não quero, sabe por quê? Porque ela chega e já é uma dificuldade enorme para chegar. E quando a pessoa chega cheia de vergonha, de medos. Alguém fala assim, mas o que aconteceu? Não interessa. Já se arrependeu. Está pronto para voltar. Traz o bezerro cevado, mata. Vamos comer e vamos ficar todo mundo alegre. Você já pensou que alegria que é? Rapaz, eu não sei o que vai acontecer comigo se os meus filhos casarem e forem lá para uma cidade distante. Eu acho que vai dar um rolo. Porque os meninos ficaram 15 dias em Campinas fazendo lá na Jocum. Quase que eu morri. Fui no meio dos 15 dias na semana lá. Cheguei lá com o carro. Falei para a gente, vamos lá ver como é que eles estão. Vamos lá. Inclusive a gente estava sumindo aqui, Jardim São Lucas. E aí, cheguei lá, eu falei assim, eu fui na expectativa de que eles falassem assim, eu vou voltar. Eu falei assim, ei, tá tudo bem? Ele falou assim, tá tudo bem. Eu falei, mas e aí, vocês não querem ir embora? Ele falou, não, nós vamos embora só na hora que terminar. Eu falei, vixe, rapaz. Porque a alegria, quando eles retornaram depois dos 15 dias, a casa voltou cheia de bagunça, o quarto bagunçado, as coisas fora do lugar, um conversa, outro conversa. O Natan é o mais calmo da minha casa, né, o mais tranquilo. Assim fosse. E briga, e grita, e não sei o quê, e eu tenho que falar alguma coisa, minha esposa tem que falar alguma coisa, mas a casa voltou a ser o que a casa era. Porque quando os filhos voltam para casa, a alegria na casa, as coisas ficam, mas não é para deixar fora do lugar não, mas fica. Porque o pai fala assim, este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O pai mostra que a família é o lugar de inclusão. Tudo é nosso. Porque o filho
mais velho fala assim: o que está acontecendo aí? Que barulho de música e danças é isso aí? O servo fala para ele assim: o teu irmão veio e o teu pai matou o bezerro cevado. Ó, o servo percebeu: o teu irmão chegou aí e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o teu irmão chegou são e salvo. Tá maltrapilho. Ele chegou com uma roupa toda velha, mas ele chegou são e salvo. Deu tempo. Mas que essa palavra entre no coração de pessoas que estão nessa condição. Ele se indigna, não queria entrar. O pai sai e fala assim: rapaz, vamos entrar para a festa. A gente está tendo uma festa aqui para o seu irmão. O irmão mais velho, em vez de se alegrar, fala assim: ó, eu sirvo o senhor há tantos anos, não transgredi um mandamento, o senhor nunca me deu nada, nem um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Agora vem o teu filho, desperdiça tudo com as meretrizes. O senhor vai e mata o bezerro cevado. Ele disse assim: filho, a nossa família é um lugar de inclusão. Mãe, pai, eu falo uma coisa aqui sem medo de errar. Casas que tem bastante filhos, o filho fala assim: nossa, mas o meu irmão, fala assim, o meu irmão dá tanto trabalho, minha mãe fica atrás dele, meu pai fica atrás dele. Mas é assim, sabe por quê? Porque coração de pai quer incluir. Coração de pai quer colocar. Pai responsável que está me ouvindo, quantas vezes você deixou de comprar um sapato para você? Quantas vezes você deixou de comprar uma camiseta para você? Que você deixou de comprar alguma coisa que você gostava para comprar para os seus filhos? Quantas vezes? Pais de verdade. Acredito. E o pai disse: era justo a gente ficar alegre. Todas as coisas que eu tenho é tudo nosso, filho. Tá vendo essa casa aqui? É nossa. Tá vendo esses bens que eu tenho? É nosso, é seu também. Mas é justo a gente ficar alegre e folgarmos, porque o seu irmão, esse rapaz que você está vendo aqui nessa situação, ele estava morto e ele reviveu. Você não fala amém, não fala nada, pelo amor de Deus, porque pode ser que eu esteja falando agora, nesse momento, para alguém que está morto e está lá achando que não dá mais para vir para a casa do pai. Ele tinha se perdido, e a tradução que eu vou ler aqui fala assim: ele achou-se. Acredito que se nós, os pais, nos levantássemos hoje, pais, e assumíssemos a posição que o diabo roubou de nós, as coisas mudariam sim, e muito. Acredito que se um jovem hoje se levantar e falar assim: eu quero ser um homem de Deus, eu quero que a minha família me tenha como referencial, eu quero que os meus filhos olhem para mim e falem assim: nossa, rapaz, que gostoso ser filho do fulano. Porque os referenciais estão perdidos. Já fui às vezes acusado de dizer assim: o senhor tem predileção em outros lugares, o senhor tem predileção por jovem, né? Não, sabe, não é. Sabe o que é? É que quando eu olho para um jovem que sofre pela letargia de um pai responsável, eu penso: qual vai ser o referencial dele ou dela? E me lembro muito bem que eu sempre falo isso, e falei até numa... Eu sei que nós temos que falar isso debaixo da misericórdia de Deus, mas como pastor, eu estou dizendo agora, como pastor, por isso a responsabilidade de eu trazer uma palavra nessa noite. Falei para os jovens, às vezes comento num retiro alguma coisa, falei: quando tudo estiver na sua vida obscuro, e você não encontrar nenhum referencial, rapaz, você não sabe a responsabilidade que eu vou falar. Eu espero que na escuridão que você estiver, um outdoor bem grande pisque assim, ó:
Celso, liga para ele. Sabe por quê? Porque eu sei que um jovem sem referencial de um homem de verdade, um pai de família, o traficante vai ser o referencial dele. O cara que é o líder por natureza, o líder nato que pratica crimes vai ser o referencial dele. Agora tem uma esperança, olha aqui. Quando ele vem para a igreja e ele encontra aqui na igreja pais de verdade, ele fala assim: é possível. O que o meu pai não fez, eu vou fazer pelos meus filhos. O carinho, o beijo que meu pai não me deu, eu vou grudar esses caras todo dia e vou dar beijo neles. O colo que o meu pai não me deu e olhar nos meus olhos, eu vou fazer por eles. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O perdão não libera outra pessoa. O perdão libera a mim. Você está entendendo? Meu pai, pastor, ô pregador, que eu nem sei seu nome, meu pai, você fala isso porque você não sabe quem é meu pai. Mas eu quero te dizer nessa noite assim, ó, perdoa. Ó, escuta, ó, perdoa para você ser livre. Porque Deus ainda, olha aqui, ó, Deus ainda, você vai perder isso aqui, ó. Deus ainda prepara jovens, meninos cheios do Espírito Santo, para que sejam pais de verdade e honrem a sua família. Então, menino, não precisa sair daqui, ou não precisa sair do meio cristão para procurar referenciais. Eu vou terminar com um discurso. Pastor, mas você vai fazer discurso de filme? Vou. Eu não sei se alguém aqui já assistiu um filme que se chama Corajosos. Quem já assistiu? Faz assim. Então escuta. No final desse filme, um pai se levanta. Há uma história de 4 pais, um policial, vários pais, e pisaram na bola feio com seus filhos. Mas em determinado momento das suas vidas, eu sempre tive vontade de ler esse discurso, sempre tive. Há muito tempo, há muitos anos. E eles se levantam e falam assim: a gente vai defender a nossa família. Porque pai defende a sua família. Eu não acredito que esteja tudo perdido. Porque quando a gente vê o Johnny, com o menininho dele aqui, cantando, menininho para lá e para cá, rapaz, não tem como você não ficar alegre. Quando você vê outro pai raiando com o filho, chamando de ó, rapaz, você fala assim: isso é pai. Uma vez me chamaram, o pai, a menina me chamou. Ligou 90 e falou assim: ó, meu pai quebrou meu celular. Uma jovenzinha, sabe? Eu falei assim: o que aconteceu que seu pai quebrou seu celular? Ele falou assim: ó, quebrei e quebro. Não estou fazendo apologia a isso, mas entendo. Sabe por quê? Porque a minha esposa está internada no hospital. Eu falei para ela ficar com a menina menor. Ela desligou o celular para não me atender. Eu fiquei igual louco no meu trabalho, com a cabeça quente, com a minha esposa operada. A menina menor aqui em casa, ela foi para a escola. Eu pedi para ela faltar. Cheguei aqui em casa, falei para ela: então esquece. Eu comprei, eu quebrei. Eu falei assim: tá certo. Mas você não vai fazer nada? Não. Quem comprou o celular? Eu comprei o celular. Pai que toma atitude e que fala assim: eu cuido da minha casa e cuido da minha família. Eu não estou dizendo aqui que você deve quebrar o celular do seu filho, não faça isso. Mas o que eu estou dizendo é que o pai, ele precisa se posicionar. E nesse filme ele diz assim: olha, posso dizer que como oficial da lei eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação profunda que a falta de um pai faz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que vivem inconsequentemente, após terem sido abandonados pelos seus pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidades que seus pais seguiram, enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver. Elas não devem carregar esse peso sozinha. Agradecemos a Deus por elas.
Pesquisas comprovam que crianças precisam desesperadamente de um pai. Como todos vocês sabem, este ano minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela e que eu não entendia que o meu papel como pai era crucial para a vida dela e para o meu filho. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar através de sua palavra como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos, que mais que apenas estar lá e sustentar, enfrentar com eles através de suas vidas jovens, ser uma representação visual de Deus, o Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Eles devem protegê-los, discipliná-los, ensiná-los sobre Deus. Tem que ser um exemplo de integridade e tratar os outros com respeito. Convocar seus filhos a serem homens e mulheres responsáveis para que possam viver pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar. Eu digo a vocês que, como pai, vocês são responsáveis perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e descobrir que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas de seus filhos têm. Muitos homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e esquecer a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos e do seu passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar forças nos braços para o resto dos dias, amar a Deus por tudo que são e ensinar os filhos a fazer o mesmo. E sempre quando for possível, amar e ser mentor dos outros que não tiveram pais em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nessa resolução. Na minha casa, essa decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, pois pela graça de Deus eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir a Jesus, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família sou eu. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família sou eu. Quem vai orar por nós e abençoar meu filho, seguir corajosamente tudo que Deus manda fazer, eu sou o pai deles, eu vou fazer isso. Eu acredito nessa responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso, e quero o favor de Deus e a sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos, pais que temem o Senhor? É hora de vocês se levantarem e responder ao chamado que Deus fez a você e dizer: eu vou. Eu vou. Josué disse: ainda que vocês queiram servir a outros deuses, e que vocês queiram se dobrar diante de outros deuses, eu e minha casa, pai. Alguém chegou em mim no mercado esses dias, e eu estava na fila com o meu filho maior. Ele pegou, estava com uma lata na mão assim de refrigerante gelado. Ele pegou e encostou no meu braço assim. Não pouco conheço. Olhou meu filho e falou para mim assim: tá grande o menino, hein? Eu falei: está. Ele falou assim: filho dá trabalho, né? Eu falei assim: não. Ele falou: não dá? Eu falei: não, não dá. A gente não pode reclamar de herança. E meu filho é herança. E herança que Deus me deu. Se alguém tiver que ouvir falar mal do meu filho, não vai ouvir da minha boca, vai ouvir da boca do outro. Porque os meus filhos e os seus são herança do Senhor. Vimos ontem a irmã dizendo que orou tanto pelo bebezinho, e hoje está correndo para lá e para cá a alegria da casa. Pois é.
Quantos que estão me ouvindo, que ouvirão, que têm coragem de tomar essa responsabilidade para si, se levantar como um homem e se colocar numa posição de pai de verdade e dizer assim: eu vou, ainda sou jovem, mas serei o pai ideal para os meus filhos. Quando eles pensarem, já pensou pai de menina, que deve ser muito difícil, né? Pai de menino já deve ser difícil, imagina pai de menina, né? Você vê várias postagens, o rapaz fica com uma arma assim, ó, o que ele vai ter que enfrentar quando pensar em namorar minha filha. Sabe o que é isso? Um pai tem que ganhar o coração da sua filha. Um pai tem que ganhar o coração dos seus filhos. É isso que é um homem de verdade. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus por isso? Se você não tem a família ideal, e se nós não temos a família ideal, vamos formar a família ideal. É possível isso ou não? Se a gente não tem a família ideal, pastor, não tem, eu não sei o que fazer. Forme a sua família. Forme a sua casa. Eu costumo dizer para alguém assim, que a Constituição Federal diz assim, ó: o lar, a casa é o asilo inviolável do homem, só podendo entrar nele quem ele permitir. Então na sua casa só entra quem você permitir. Casamentos e famílias são destruídos por pessoas que entram em casas de famílias e falam assim: eu vou destruir essa família. Você é quem permite que entre na sua casa. Eu quem permito que entre na minha casa e no meio da minha família. Não permitam que as pessoas opinem e digam para você, o seu filho, sua família, sua mulher. A sua família é você que deve cuidar. A minha família é responsabilidade minha. Vamos orar? Nessa oração nós vamos apresentar o Zé Carlos. Meu Deus, que está em coma induzido, é isso? Com o coronavírus. Vamos orar, irmãos, porque está perto de nós, né? Está bem perto de nós, bem perto de mim, bem perto de você. Pai, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui diante da Tua presença. Meu Deus, agradecendo ao Senhor por esse domingo, porque o Senhor tem preparado para estarmos aqui. Estende as mãos do Senhor sobre essa vida, dando livramento, meu Deus, abençoando, curando, repreendendo essa enfermidade. Também oramos pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade, os nossos representantes políticos. Estende as mãos do Senhor, meu Deus, sobre os médicos, sobre aqueles que estão na área da saúde, da segurança, que não podem ficar em casa, os pais de famílias que não podem ficar em casa, as mães de famílias que não podem ficar em casa. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai Todo-Poderoso, livra a Tua igreja e o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Faça assim com a tua mão bem alta, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do amado e querido Espírito Santo, seja com toda a igreja hoje e sempre. Todos digam: Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A de São Lucas, amar e cuidar, essa é a nossa missão.